Bom, pessoal, então, agora iniciando o nosso bloco, no bloco passado a gente trabalhou uma questão que ela pediu para a gente observar outros recursos do pronome demonstrativo. Então, a gente vai rapidinho aqui fazer um resuminho a respeito do uso de pronome demonstrativo, tá certo? Então, nós vamos contar aqui com quais pronomes demonstrativos? Esse, essa, isso, este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo. Só desses que eu vou falar agora, tá certo? Beleza, então para isso, eu vou colocar aqui no quadro rapidinho 3 posicionamentos básicos do pronome demonstrativo. Vamos lá então? Somente com pronome este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte: a gente vai posicionar esses pronomes em lugar, em tempo e no discurso, ok? E no discurso. Beleza. Então, em lugar, em tempo e em discurso. O que a gente vai observar aqui é o seguinte: eu vou chamar aqui para compor, para nos ajudar aqui, ele não está sabendo disso, o nosso cinegrafista, o Ícaro. Ele vai nos ajudar aqui. Vem para cá, Ícaro. Então, olha só. Nós vamos compor aqui o seguinte, vou ficar aqui, tranquilo aqui, beleza. Vamos voltar para cá essa tela assim, isso. Então, olha só. Eu sou o locutor, vamos falar primeiro do princípio do lugar, tá certo? Posicionamento de lugar. Então, eu sou o locutor e o Ícaro é o nosso interlocutor. O locutor é quem fala, o interlocutor é quem recebe a mensagem, ok? Beleza, então tudo aquilo que estiver com o locutor, com quem fala, ou próximo dele, mais próximo dele, nós vamos usar então o recurso do este, esta, isto. Então eu falo o seguinte: Ícaro, esta caneta é minha. Então, eu estou falando com o Ícaro, ele é o meu interlocutor e a caneta está na minha mão, na mão do locutor, tá certo? Então, eu falo que esta caneta é minha, Ícaro. Ok. Então, também tem aqui uma pilha, ó. Então, é o seguinte: Ícaro, esta pilha é minha, está na minha mão, ok? Beleza. Mas, de repente, o Ícaro pega a minha pilha. Ícaro, essa pilha é minha, esse fone está mal conectado. Então, tudo aquilo que estiver com o interlocutor ou mais próximo dele do que comigo, que sou o locutor, eu vou usar então qual recurso? Esse, essa, isso, ok? Então, quanto ao lugar, terror. E o aquele, aquela, aquilo? Tudo aquilo que estiver distante dos dois, né, o locutor e interlocutor, nós vamos então usar o pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo. Terror. Ó, Ícaro, aquela janela está aberta, a janela está distante de nós dois. Ícaro, aquela porta está aberta, Ícaro. Então, olha só, a porta está distante de nós dois. Então, refrisando, a gente sabe então que nós usamos este, esta, isto para aquilo que está com o locutor mais próximo dele. Esse, essa, isso, com quem eu estou falando, então é o meu interlocutor. O material está com ele ou está mais próximo dele, tá certo? Aquele, aquela, aquilo é aquilo que está distante dos dois, tanto do locutor quanto do locutor quanto do interlocutor. Tudo bem? Bom, então, muito obrigado, Ícaro. Ele vai voltar lá para a posição e a gente vai continuar. Então, eu vou colocar aqui no nosso slide rapidinho esse resumo, tá certo? Então, a gente usa este, esta, isto, esse, essa, isso e aquele, aquela, aquilo, tá certo? Beleza, então, como você viu, este quando está com o locutor, o mais próximo dele, esse quando estiver com o interlocutor, beleza? E aquele quando estiver distante dos dois, beleza? Ok, beleza. Agora vamos quanto ao tempo, em referência a tempo. Quando é que eu vou usar este, esta, isto? Quando é que eu vou usar esse, essa, isso? Quando é que eu vou usar aquele, aquela, aquilo? Beleza, então, vamos analisar aqui, conversando contigo. Olha só, quanto a respeito então do tempo, nós vamos falar o seguinte:
tempo, eu uso este para tudo que é presente, aquilo que está em desenvolvimento. Este ano, terror, está dizendo difícil. Este ano é o ano em vigor, aquilo que está em vigor. Este mês, terror, está difícil, eu estou sem dinheiro nenhum. Este mês está muito ruim. Este é o ano em vigor, tá certo? Beleza. Terror, este seu vídeo está um saco, eu não aguento esta aula. Este vídeo dentro desta aula, está vendo só? Então eu uso aquilo que está em vigor, aquilo que é presente, né? Ok. Aí eu também posso falar o seguinte, rapaz, esse ano passado não foi tão bom quanto este. Este ano em vigor. Esse é o passado. Rapaz, este seu vídeo, ele foi ruim, rapaz, muito ruim, mas melhor do que esse passado seu. Esse vídeo anterior estava muito ruim mesmo, pior ainda do que este, que é o atual. Então eu uso esse, essa, isso para um passado simplesmente, tá certo? Eu uso este, esta, isto para presente. E aquilo que é mais distante ainda, terror, aquela sua aula da semana passada, meu Deus do céu, eu dormi até. Eu dormi muito naquela sua aula, durante aquela sua aula. É um passado remoto, porque tem a aula presente, ainda tem alguma aula do passado e tem uma mais distante ainda. Aí você pode colocar aí o aquela, nós usamos como recurso de tempo, é um passado remoto, mais distante ainda do que um passado geral, tá certo? Vamos voltar para a nossa tela aqui. Eu uso este para o presente, eu uso esse para um passado e eu uso aquele para o chamado passado remoto, ok? Beleza. E o recurso do discurso é o que a gente chama de recurso anafórico e o recurso catafórico. Então, o recurso anafórico e catafórico a gente já viu naquela questão anterior, tá certo? Ana, prefixo grego que significa atrás, anterior. Cata, prefixo grego que significa posterior, lançado à frente, tá certo? Então, o normal no recurso anafórico, a gente vai observar aqui o seguinte, ó. O recurso anafórico, quando eu retomo uma palavra de sentido geral ou uma expressão de sentido geral, eu vou usar esse. Ok? Esse. Sempre que eu usar esse, eu retomo uma palavra anterior, tá certo? Quando há uma diferença, por exemplo, A e B são dois elementos e eu quero retomá-los em contraste. Eu uso este para retomar o último. Eu uso aquele, vamos ver se vai caber aqui, para retomar o primeiro, aquele que está mais distante ainda. Então, quando eu retomo em contraste, eu uso este para o último, aquele para o primeiro. E o catafórico, o recurso catafórico, é aquele que projeta. Então, eu vou usar este, esta, isto, para fazer uma projeção do elemento que se encontra aqui, tá certo? E eu vou usar o quê? O sinal de dois pontos para isso. Então, moçada, a gente fez uma revisão sobre o pronome demonstrativo que agora a gente consegue aplicar em nossas questões, beleza? Eu acho que assim fica bem mais fácil de poder aproveitar. Vamos às questões então? Vamos lá, agora então. Bom, eu falei questão, mas na realidade não vamos para a questão não, né? Vamos só aqui estabelecer aqui, otimizar aquela última informação que a gente fez, né? A distinção entre os dois elementos anteriormente citados, usa-se este, esta, isto, em relação ao que foi mencionado por último, e aquele, aquela, aquilo, em relação ao que foi nomeado em primeiro lugar. Então nós temos este que retoma o último, aquele que retoma o primeiro, correto? Sabemos que a relação entre o Brasil e os Estados Unidos é de domínio destes, dos Estados Unidos, sobre aquele, o Brasil, que é o mais distante. Os filmes brasileiros não são tão respeitados quanto as novelas, mas eu prefiro aqueles, então, aqueles mais distantes, ó, os filmes brasileiros, as novelas. Tá vendo só? Então você tem um recurso que vai trabalhar esse recurso, o recurso anafórico, com dois elementos em contraste. Então nós temos Brasil e Estados Unidos, eu vou retomar o último, uso estes. Vou retomar o primeiro, uso aquele. Eu tenho filmes brasileiros e novelas. Eu tenho então um recurso anafórico por contraste. Uso aqueles para retomar o primeiro, estas para retomar o
último, beleza? Ok. Questão 12, CEGEP Maranhão 2014, ó, nível superior, é auditor, tá certo? Olha só, nós temos aí então uma charge. Veja só a criança, com quem a criança está falando? Então a criança é o nosso locutor, correto? A mãe é a interlocutora, beleza? Então olha só, a criança fala com a mãe: mãe, esquece a Disneylândia, eu quero ir para esse lugar aí, tá certo? Eu quero ir para esse lugar aí, beleza. Vamos então às alternativas primeiro, para depois a gente observar, tá ok? Que a gente tem a resposta a essa questão, é uma resposta um pouco indireta, não está tão simplesinho como a gente viu naquela explicação não. Olha só, a fala do menino inclui a frase: eu quero ir para esse lugar aí. Nesse caso, emprega-se a forma esse do demonstrativo, por quê? Então nós usamos o esse aqui. Qual é o motivo de se usar o esse? Terror, em relação ao discurso. Então vamos lá, veja só. Esse em relação ao lugar. Eu posso então fazer referência a lugar? Bom, moçada, então a primeira coisa que a gente tem que observar. Eu uso este para aquilo que está com o locutor. Eu uso esse para aquilo que está próximo ou com o interlocutor. Quem é o interlocutor aqui, moçada? A mãe, correto? Beleza. Ele não está falando do lugar, esse lugar aí? Esse lugar aí, se a gente usasse então o recurso de posicionamento de lugar com o pronome esse, daria a ideia de que a mãe estaria nesse Brasil sem miséria. Mas a gente está vendo o seguinte, que tanto a criança, que é o locutor, quanto a mãe, que é o interlocutor, que é a interlocutora, os dois estão distantes desse Brasil sem miséria. Ok? Beleza, então nós não usamos aqui o recurso de lugar, né? O esse como recurso de lugar. Tudo bem. Quanto ao tempo, existe o recurso de tempo aí, moçada? Não, não é? Aí não se faz recurso de tempo aí. Este é o presente, esse é o passado. Eles estão com esse problema, né? Então não é passado não, então não tem relação aí, não está sendo usado do recurso de tempo. E o recurso de discurso? O que sobra para a gente aí é o recurso do discurso. Por quê? O recurso do discurso eu uso esse como recurso anafórico, retoma alguma coisa, e o este é o recurso catafórico, que ele projeta alguma coisa. Tranquilo? O que sobra para a gente é isso. E aí vamos para a questão, olha só. Qual o motivo de se usar o esse pronome demonstrativo? Se refere a algo distante no tempo? Fora, não tem resposta a ideia de tempo não, beleza. B, se refere a algo distante no espaço? Como nós comentamos, a ideia de espaço aqui é sempre do locutor com o interlocutor. Lembra da minha conversa com o Ícaro? Eu passei a pilha para a mão dele, então eu deixei de falar que a pilha esta pilha é minha, para falar essa pilha é minha, para usar o esse, correto? Então, não é simplesmente algo distante no espaço, não é espaço a ideia, né? Beleza, então, ó, letra B também a gente vai retirar. Letra C, se refere a algo socialmente distante. Moçada, a charge, né, ela faz uma referência à ideia social, é algo distante realmente, correto? Tudo bem. Ela se refere a algo socialmente distante? Sim, de certa forma, sim. Esse lugar não é o lugar que eu ocupo, tudo bem? Em relação à interpretação de texto, eu posso mostrar aí, sim, que há uma distância social entre o Brasil sem miséria e a realidade do Brasil, dos dois aí, beleza? Então, ó, por enquanto, a gente marca isso daqui. Por enquanto, tá certo? Porque a gente tem que trabalhar também com a ideia do uso do pronome demonstrativo, é isso que ele quer. Letra D, se refere a algo anteriormente expresso. Olha só, algo anteriormente expresso, segundo o que a gente colocou no slide anterior aqui, ó, sobrou para a gente o recurso do discurso, porque a gente viu que o recurso de lugar, eu uso esse para aquilo que está com o interlocutor. O interlocutor não está com o Brasil sem miséria, ele está com o Brasil com miséria, tá certo? Então a gente eliminou aqui, tá certo? Essa estrutura de acordo com o uso do pronome demonstrativo, tá certo? Sobrou para a gente o recurso do discurso. Vamos voltar ao slide aí. Então, a letra D a gente mantém.
Letra E, se refere a algo dito ironicamente? A criança não falou nada ironicamente, tá certo, moçada? A criança realmente ela quer ir para um Brasil sem miséria, ela não falou uma coisa para dizer outra. Então, a letra E também a gente elimina. E aí, a gente fica o seguinte, olha só. Letra C, se refere a algo que está socialmente distante ou se refere a algo anteriormente expresso? Se fosse para nós interpretarmos, vamos voltar lá no slide anterior, é o seguinte, olha só. Ele tem lá, plano Brasil sem miséria, esquece Disneyland, eu quero ir para esse lugar. Toda a charge se refere a uma distância social entre o ideal e o real? Sim, eu posso interpretar isso tranquilamente. Mas o que você tem que tomar cuidado? A pergunta é o uso específico do pronome demonstrativo esse. Mãe, esquece Disneyland, eu quero ir para esse lugar aí. Se a gente usa simplesmente o pronome demonstrativo, o recurso desse uso aqui de lugar seria o lugar que a mãe, a interlocutora, estaria. O aí e o esse é o lugar onde o interlocutor estaria. Então não é esse o caso. Agora, o que a gente vai interpretar? Plano Brasil sem miséria. Esquece a Disneylandia, eu quero ir para esse lugar, o Brasil sem miséria, que foi falado anteriormente. Tá certo? Num primeiro plano eu tenho Brasil sem miséria. Num segundo plano eu tenho a fala do personagem. Por conta disso, a gente vai observar que a letra D é a correta, aquilo que foi mencionado anteriormente. Muito cuidado, essa questão é pegadinha mesmo. A letra C, ela marca essa distância social, mas no contexto integral da charge, ok? O uso específico do pronome demonstrativo é algo dito anteriormente, tá certo? Questão chatinha, levou muita gente pro buraco, muita gente marcou a letra C porque interpretou simplesmente a charge. Tudo bem, mas a letra D, ela é mais específica, é o uso demonstrativo e pronto. Bom, depois dessa pegadinha então, a gente para o nosso bloco e já a gente volta com mais questões, beleza? Até mais.